Então, boa tarde a todos, né? Vamos começar, né? Detalhe importante, pessoal, hoje a gente vem para esse âmbito de química orgânica, né? Mas na próxima aula teremos essa quantidade de química orgânica sendo resolvida, né? A gente resolveu muitas questões na aula passada, certo? E dentro dessas muitas questões na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre as partes de hibridização, ligações, né? Hoje vamos voltar aos nossos tópicos para as forças intermoleculares, né? Falarei um pouco sobre NOx e falarei uma aulinha extra para vocês sobre NOx, tá? Porque eu vou precisar de um espaço melhor, então estou sem um tablet para a gente fazer uma administração melhor nesse ponto. Qual é o detalhe? Eu vou tentar depois ver se eu consigo jogar, após o time que eu der para vocês, aqui no quadro. Se eu conseguir jogar aqui para o quadro, vai ser ótimo. Ter uma ideia aqui que de repente pode dar certo para a gente ter a nossa aula no quadro, ok? Qual o detalhe importante, meninas, sobre isso aí? Nadine e Luiz, só para a gente relembrar. Lembra que a gente respondeu muitas questões de ligações, conversamos um pouquinho sobre essa parte de ligações? Pergunta: a parte de ligações iônicas, covalentes e metálicas. Está claro para todas vocês, meninas? Sim ou não? Lembra que a gente respondeu questões, todos os tópicos sobre essa parte, certo? O que é que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar de um tópico bem interessante também, que se chama forças intermoleculares. Professor, o que que seria as forças intermoleculares, né? As forças intermoleculares nada mais nada menos são do que as interações. A gente tem várias. Íon-íon, íon-dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo induzido. O que elas vão influenciar para nós? Para nós, elas vão influenciar para a gente o quê? O ponto de ebulição. Opa, como assim, professor? Então quer dizer que ela vai influenciar o ponto de ebulição? Isso. E nesse pontinho de ebulição, a gente fala para algo volátil. Então, eu vou falar de volatilidade. Professor, o que é o grau de volatilidade? Aí você anota isso aí, tá? Algo volátil é algo que tem a tendência de evaporar com mais facilidade. Então, tudo que é volátil evapora em si com um teor de facilidade maior, certo? Qual é o detalhe? As mais importantes que a gente vai trabalhar muito, eu acho que a campeã de audiência para mim seria essa aqui: ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, para mim, ela é a mais forte. Por quê, professor? Porque a ligação de hidrogênio, ela tem uma forte estrutura e ela tem um ponto de ebulição maior, né? Qual o detalhe? A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, vou acrescentar cada informação, depois vamos tentar fazer questões acerca do mesmo, tá bom? Qual o detalhe? Só ver aqui se está carregando. Acho que está carregando agora. Agora está carregando. O que acontece? Primeiro tópico, íon-íon, né? Você tem aí no teu material o íon-íon, né? Que é a interação mais forte, né? Então, ela vai ocorrer em cargas reais. Logo, ela vai ter isso aqui, ó. Pontos de fusões e pontos de ebulições. Vou colocar aqui o lapisinho que é melhor. A gente vai ter... Eita, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar do lápis. Vou voltar aqui. A gente vai ter pontos de fusões e pontos de ebulições mais altos. Qual o detalhe, pessoal? Esse ponto de fusão e ebulição mais alto vai separar o quê? Os compostos. E eles geralmente são o quê? Sólidos à temperatura ambiente. Então, aqui eu estou falando de um conceito iônico, né? Ou seja, o conceito íon lembra de um conceito iônico. Qual o detalhe? Daqui a gente tem um conceito íon dipolo, né? Professor, o que é o conceito íon dipolo? Íon dipolo acontece quando a gente há uma diferença de eletronegatividade. Mas essa atração, ela geralmente ocorre com um processo como a solvatação, né? Que é quando a gente coloca em água e a gente separa essas moléculas. Então, peraí, quando eu adiciono água na substância, eu tenho essa tendência mais forte dentro da estrutura. Qual é o detalhe importante sobre isso, pessoal? É que isso caracteriza a ideia do íon dipolo. Porém, a gente precisa ter um certo tipo de cuidado, porque as moléculas aqui elas são polares. Professor, mas como eu vou diferenciar polar de apolar, né? Acho que talvez esse seja o grande mistério que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente vai ver que polar e apolar
ele pode se diferenciar por duas regras importantes. Primeiro, a gente pode ter polar e apolar no sentido, né, das ligações, onde a nossa maior diferenciação seria onde, professor? A nossa maior diferenciação seria nos processos. Então, por exemplo, polar, eu teria elementos químicos com diferença de eletronegatividade, certo? Ou seja, primeiramente, boa tarde, Júlia Peixoto, seja bem-vinda, tá? O que acontece? Já o apolar, eu vou ter cargas iguais, ou seja, eu vou ter o mesmo arrastar. A gente vai conversar sobre esse tópico aqui para poder trazer melhor essa dúvida para você. Qual o detalhe, gente? Seguindo aqui, nessa ideia, a gente chega no campeão de audiência, ligação de hidrogênio. Pessoal, anote aqui, ou anote no teu caderno, puxando a seta aqui, ligação de hidrogênio, maior ponto de ebulição. Então, peraí, onde eu vou ter o maior ponto de ebulição? Na ligação de hidrogênio. Onde eu vou ter a maior força? Na ligação de hidrogênio. Então, tudo vai estar relacionado à ligação de hidrogênio, certo? Então, a ligação de hidrogênio, sim, vai fazer a maior diferença possível para nós. Lembrando, o FONFON, né? Que é justamente a tendência dos elementos, né? Então, o FONFON, que é o fluo, oxigênio e nitrogênio, nos dá essa melhor desse segmento aí para a gente trabalhar, beleza? Qual o detalhe? A gente tem aqui, por exemplo, a água líquida, né? Onde a gente tem o melhor exemplo de ligação de hidrogênio, onde tem pontos de fusões e ebulições de 0 a 100, né? Então, aí, qual é o ponto e o traço interessante para nós, né? A questão da determinação do gelo. Olha a molécula do gelo como ela está, o grau de organização molecular, né? A ideia do retículo cristalino, né? Ou seja, a ideia do retículo cristalino é um tópico importante, pois mostra a grande caracterização de força dessas moléculas. Então, peraí, as moléculas elas são muito fortes, né? Extremamente fortes. Então, a gente precisa ficar ligado neste tópicozinho aí, tá bom? Dentro daqui, mais à frente, eu falei um pouquinho sobre a ideia do dipolo-dipolo, que pode colocar uma setinha aqui do lado ou escrever no caderno de polo e colocar dipolo permanente, né? Ou seja, ela é uma interação intermediária, né? Ou seja, um mais ou menos da parada com moléculas polares, mas não fazem ligação de hidrogênio. Ou seja, peraí, aquele que faz ligação de hidrogênio, ele é polar. E o dipolo também são polares, ou seja, tem uma grande facilidade em se misturar com água, mas não fazem ligação de hidrogênio. Portanto, então quer dizer que ela tem uma interação um pouco inferior comparada à ligação de hidrogênio, né? Por esse motivo, a gente vai se tornar menos intensa que as interações anteriores, pois a carga parcial presente nas moléculas não são que intensas. Por exemplo, o ácido clorídrico. Professor, o ácido clorídrico foi um dos melhores exemplos para o ano passado. Ele caiu ano passado, necessariamente, na parte voltada sobre o estômago, numa ideia de habilidade 18, voltada à biologia. Caramba, o professor foi mesmo. Bem que o senhor falou, né? Qual é o detalhe? E aí, esse ácido clorídrico, ele é um ácido forte derivado de um halogênio, certo? Então, tipo, e ele é uma interação que poderíamos substituir o nome interação por força de polo, por causa justamente desse seu grau de afinidade aí na estrutura, certo? Beleza, tranquilo. Júlia, tá tudo bem, Júlia, acompanhando aí ou tá ainda por fora? Dá um oi aí para nós, boa tarde. Linda Luz, tranquilo? Nadine, de boa. Todo mundo acompanhando o que eu tô falando aqui. Daqui a pouco a gente vai para questões para ir trabalhando exatamente dentro desses tópicos, tá certo? Então vamos lá. Seguindo aqui, né, a gente tem agora a parte voltada ao dipolo induzido, né? O dipolo induzido, a gente tem uma estrutura voltada à ideia apolares. Professor, o que seria essa ideia apolares aqui? Gente, a gente está falando das ligações mais fracas, mas normalmente são as mais problemáticas. Professor, por que elas seriam as mais problemáticas? A gente poderia citar o efeito estufa, né? O efeito estufa, ele tem como maior preceito o CO2, né? Vamos ter aí, né, na representação até na ideia do gelo seco. Ele é um gás poluente, né? Não muito bom para o meio ambiente, né? E qual é o tópico interessante e importante para nós, né? É que dentro dessas estruturas apolares do dipolo induzido, a gente tem apresentando baixos pontos de fusões e ebulições, porque o estado o ambiente dele é gasoso, né? Então a gente já mostra um ponto de fusão e ebulição mais fraco, a gente mostra a interação mais fraca, né, de força, né?
então a gente vai ter uma força menor, né? E essa força menor, ela entra num contexto ambientalista, ciclo do carbono, tá ligado? Porque, professor, da mesma forma que eu tenho um HCl, que necessariamente citasse num estômago, eu poderia ter o CO2 citando mais em ciclos biogeoquímicos. Eu poderia pegar o CO2 e, em vez de falar do CO2, falar do SO2 e SO3, que entra lá na chuva ácida no ciclo de enxofre. Entendeu? Então, tipo, são contextos que o Enem gosta de brincar. O Enem gosta de brincar muito sobre isso, certo? Então, é um ponto importante. Aqui, eu coloquei uma esquematização muito boa para a gente trabalhar a ideia de polaridade, né? Então, por exemplo, polaridade de dois átomos, né? A gente tem átomos iguais apolar, átomos diferentes, polar. Aqui já dá para a gente ver de cara quando a gente está falando necessariamente de dois átomos. Agora, quando a gente tiver necessariamente mais de dois átomos, a gente vai ter que avaliar todo um contexto, né? E todo esse contexto teria muita relação, né? Voltado justamente à ideia, por exemplo, do CH4 e o NH3, onde o CH4, como você pode ver aí, ele está na molécula, né? E aí a gente poderia ter um outro problema. Qual seria? O carbono, a gente poderia ter os mesmos hidrogênios, só que um só dos hidrogênios aqui, olha que interessante, eu teria um cloro. E aí ou melhor, eu vou colocar o combustível de aviação, né? O metanol também é interessante. O H. Pergunta, meninas, me ajudem aí. Essa molécula que eu acabei de desenhar aí, vocês estão vendo? É uma molécula polar ou apolar? E aí? Me diga aí, é uma molécula polar ou apolar dentro da estrutura? A gente está vendo aí, né, que dentro da estrutura, pessoal, a gente tem o OH, né? E aí o OH é o quê? Um O. Pergunta: as ligações, meninas, são iguais ou são diferentes? Meninas, hello? Diferentes. Quem é o diferentão? O diferentão é o OH. Então, ela seria o quê? Polar. Porque há diferença nessa eletronegatividade. Entendeu? Portanto, isso é uma característica de uma molécula polar. Deu para entender aí? Nadine, Linda, Luiz, Júlia, deu para entender isso aí, gente? Tranquilo para vocês? Beleza. Vou seguir, tá bom? Então, a gente percebe, né, como você vê aí, dentro da estrutura, aquelas com pelo menos um ligante de átomos diferentes, certo? E aí depois, dentro de cada estruturazinha aqui, a gente vai para parte, né, justamente voltada às forças intermoleculares. As forças intermoleculares, gente, é o grande segredo para nós, certo? Qual detalhe? Por que, professor? A força intermolecular é o grande segredo da questão. É justamente as forças intermoleculares, a gente tem um dipolo induzido, dipolo e a ligação de hidrogênio. Qual detalhe? A gente percebe que aqui poderíamos criar uma ordem de seta, onde o crescimento vai da sua esquerda para a sua direita. Onde? Dipolo induzido, moléculas apolares, ponto de ebulição baixo. Dipolo-dipolo, moléculas polares, ponto de ebulição intermediário. Ligação de hidrogênio, H-FON, né? Primeiro tópico importante da estrutura, H-FON, polares e ponto de ebulições mais altos, certo? Qual detalhe? Então, aqui, né, já mostra uma estrutura bem importante para nós. Qual detalhe? O que é que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que responder questão. Se a gente responder questão, tudo fica mais fácil, certo? Vamos treinar bastante questão para a gente ver em que parte a gente vai se comportando aí, tá bom? Certo, meninas? Alguma dúvida, alguma pergunta até aí? Certo. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu quero falar de uma questão mais simples e direta para a gente poder começar, né? Primeira coisa que a gente vê aqui. Olha só.
Eu quero ver como vocês se desenrolam nessa parte aí, tá? Primeira coisa, questão 2. Posso ir, meninas? Na questão número 2, eu tenho o seguinte. Analisando uma mistura de etanol e água, podemos afirmar que, aí olha só, letra A, ambos são polares e apresentam ligações de hidrogênios intermoleculares. O álcool reage violentamente com a água. C, o etanol apresenta ligações iônicas e a água apenas ligações covalentes. D, o sal de cozinha terá maior solubilidade nessa mistura do que em água pura. Ou letra E, né? Os dois componentes podem ser separados por decantação. Pessoal, primeira coisa importante. No etanol, existe ligação covalente? Sim ou não? E aí? No etanol, existe ligação covalente? Sim ou não? Sim. Perfeito. Por quê? Porque ele é um hidrocarboneto, certo? Então, por ele ser um hidrocarboneto, né? A gente sabe que ele é uma molécula polar. Qual detalhe? Se ele é, a gente sabe que a letra C está errada. Já cortamos isso aí. Qual detalhe? Vamos ler novamente. Letra A. Ambos são polares. Professor, e apresentam ligações de hidrogênios intermoleculares. A água é uma molécula que você não pode esquecer o desenhozinho. O, H, não é isso? E H. Ou seja, o famoso H2O. A gente sabe que pega o H-FON, né? Então, justamente, ela caracteriza-se uma ligação de hidrogênio. Assim como no etanol, eu tenho o OH, que também caracteriza-se como uma ligação de hidrogênio. Portanto, tanto um como o outro têm essa ligação de hidrogênio e são polares, certo? Então, aí, a já verificar uma respostazinha sendo letra A, certo? Então, letra A é a nossa resposta dessa primeira questão. Beleza? Certinho, meninas? Alguma dúvida? Ou alguma pergunta? Beleza. Partindo daqui, o Luiz está acompanhando, Júlia está acompanhando, estou falando um pouco no chat, estou achando estranho. Estão acompanhando aí, né? Um outro tipo de questão que eu queria pegar já para a gente provocar uma ideia de outros vestibulares seria a questão número 4, né? Olha só como a questão número 4 ela é um pouquinho mais curiosa, né? Mas também bem interessante para nós. Olha só, a questão 4 ela diz assim: muitas das propriedades físicas das substâncias moleculares, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade, podem ser interpretadas com base na polaridade das moléculas. Essa polaridade se relaciona com a geometria molecular e com um tipo de interações intermoleculares. O quadro a seguir apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de ebulição. Aí temos aqui, primeira substância, metano, né? Segunda, ácido clorídrico e terceira, água. A gente mostra uma diferença no ponto de ebulição, né? Nitidamente é o que a gente já consegue observar aqui logo de cara, né? Essa diferença no ponto de ebulição. Isso mostra uma característica onde aqui nós temos uma ideia na ligação de hidrogênio, né? Então a gente já mostra que é um conceito polar específico. O CH4 a gente já mostra que é um dipolo induzido, né? Porque, professor, é uma molécula apolar, não é isso? E aqui, né, na HCl, a gente também tem uma molécula polar, porque são dois elementos diferentes, mas, né, a gente mostra uma característica de polo, certo? E aí, qual detalhe? Montada essas características, né, a gente chega agora nessa outra partezinha aqui. Ele fala: com base nas informações apresentadas, analise as seguintes afirmativas. 1. Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. Olha só, vou repetir de novo aqui para vocês. O que é que ele diz? Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. E aí, pessoal, isso está certo ou está errado?
Certo, beleza, perfeito. Certinho, né? Por que ela tá certa? Porque a gente já tem essa estrutura, né? Dentro das coisas, então, correto, verdadeiro. Então, a gente tem um tópico aqui bem complicado. Então, a gente já mostra que elas são mais intensas, forem as forças intermoleculares, maior a temperatura de ebulição de uma substância molecular. Ou seja, verdadeiro. Qual o detalhe? 2. As interações intermoleculares das moléculas são A, dipolo induzido, B, dipolo, e C, ligação de hidrogênio. Qual o detalhe? Aqui vai estar verdadeiro ou falso. E aí, pessoal? Isso aí está verdadeiro ou falso? Como é que eu posso dizer minhas verdadeiro? Perfeito, né? Está verdadeiro. Aí vamos lá. 3. A geometria molecular e a polaridade das substâncias são A, tetraédrica e apolar, B, linear, e C, linear e polar. Qual o detalhe? A primeira, tetraédrica e apolar, beleza, verdadeiro. Qual o detalhe? Por quê? Aqui a gente tem as quatro ligações bonitinhas. E aí eu aconselho uma coisa, meninas, eu vou soltar uma aula de geometria para vocês e prestem bastante atenção nessa aula de geometria. Eu vou soltar essa semana várias aulas. Geometria, eu lancei uma também já nova, mandei para vocês aí. Vou lançar de geometria, vou lançar de oxidação e a química orgânica. Vou juntar todas, vai ter um monte de aula aí, semanas que estavam faltando, que vocês vão ter que assistir. Qual o detalhe? O CH4 é uma molécula em que faz quatro ligações simples, né? Em que, como ela faz essas quatro ligações simples e não tem nuvem eletrônica, ela é tetraédrica, beleza. O HCl, por ser dois elementos só, já é caracterizado linear, beleza. Mas a água não é linear. A água, pode colocar a setinha aí e colocar. Ela é angular. Então, necessariamente, essa aqui está falsa. Logo, nessa questão número 4, a alternativa correta é a letra C. Beleza, meninas? Tranquilo, de boa. Estão conseguindo acompanhar, meninas, aí? Certinho, certinho? Foi bem tranquila a questão, né? É uma questão boa de trabalhar. É uma questão que dá esse grau de dificuldade. Então, é um ponto importante para a gente, né, trazer aí como configurações. Certo? Qual é o detalhe? Eu posso seguir aqui para as próximas etapas? Sim ou não? Vamos lá? Beleza. Seguindo aqui para a próxima etapa, a próxima questão que a gente vai trabalhar é justamente a questão número 3. Estou escolhendo algumas questões para a gente trabalhar alguns tópicos mais bem aleatórios, certo? Olha só. A questão 3 ela diz o seguinte: ela dá a substância, né? Temos HX, amônia e XNH4. Qual o detalhe? E aqui a gente tem, né, esse ponto aqui como ponto importante. Aí olha só o que ele diz. A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por, né? Letra A, ligação iônica, interações de polos, interações de polos induzidos, interações de antipolos ou ligações covalentes. Qual o detalhe? É, Dentro da estrutura, eu tenho aqui alguns pontos da ligação. Aí, olha só, como vai ser importante a gente ler esse textozinho aqui. Ela diz assim: partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, propiciam a formação das nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos HX com a base NH3, de forma natural ou antropogênica, dando origem a sais de amônio, NH4X, de acordo com a equação química genérica. Aí temos aqui HX, NH3, NH4X. Aí qual o detalhe? Ele pergunta: a fixação de moléculas de vapor d'água pelos núcleos de condensações ocorre por
O que acontece? A gente tem essa estrutura e a gente percebe uma H-FON aqui, né? Que é o que a gente chama de quê? De ligação de hidrogênio. Esse H-FON, esse N com H, é justamente a estrutura que permite a gente ter essa ideia de ligação de hidrogênio. Beleza. Só que isso é o quê? É uma ideia de ligação que aí a gente vai ver na estrutura que esse X, que é o grande mistério aí, vem da característica ácido-base. Ele falou aí, né? Qual é o ponto? A gente sabe que essa condensação sob essas condições de temperatura ocorre a quebra de todo o ácido e base que quebram, né? Neste caso aqui, encontrando o nitrogênio, a gente tem uma característica de uma ligação covalente, certo? Então a gente tem uma ligação covalente. Mas, professor, eu teria interações de polos, eu teria uma interação de polo ou eu teria uma interação de polo induzido. Nesse caso aqui, a gente trabalha necessariamente com a ligação covalente, porque generalizaria os casos da ligação de hidrogênio, de polo induzido e de polo, certo? Beleza? Ok? Alguma coisa, meninas? Tranquilo? Então, questão 3 respondida aí para vocês, né? E aí, quero falar com vocês de uma questão, já agora partimos para um nível mais Enem, que é a questão de número 6. Pessoal, a questão de número 6 é uma questão de característica muito forte, certo? Então, eu quero conversar com vocês sobre essa questão aqui. Primeira coisa, questão de número 6. Ela diz assim: os mexilhões aderem fortemente às rochas através de uma matriz de placas adesivas, que são secretadas pela depressão distal, localizada na parte inferior do seu pé. Essas placas adesivas são ricas em proteínas, as quais possuem, em abundância, o aminoácido L-dopa. Esse aminoácido possui em sua cadeira lateral um grupo catechol, dihidroxibenzeno, que tem papel essencial na adesão do mexilhão à superfície rochosa. A figura ilustra um esquema da placa adesiva do mexilhão e um esquema da principal interação entre o grupo catechol e a superfície de óxido de titânio, que representa uma superfície rochosa. A adesão do mexilhão à rocha deve-se principalmente à interação intermolecular do tipo. Aí o que acontece? Temos aqui a depressão distal e temos aqui a molécula. Olha que curiosidade interessante aqui, né? É que a gente tem essa ligação, o óxido de titânio, e temos uma ligação aqui, né? Ó, essa ligação aqui mostra um ponto importante, né? Ela é uma ligação de hidrogênio, uma interação íon dipolo, uma dispersão de London, uma interação eletrostática ou um dipolo permanente dipolo induzido aí na parada. E aí, pessoal? O que seria esse tipo de ligação? Me fala aí, pessoal. Seria uma ligação de hidrogênio, uma interação íon dipolo, uma dispersão de London, e isso seria uma ligação de hidrogênio. Perfeito. Por que, professor, seria uma ligação de hidrogênio? Primeiro, H-FON, né? Oxigênio e hidrogênio, palavra-chave legal. Interação íon dipolos, a gente não tem carga. Dispersão de London seria a ideia da interação dipolo induzido. Não temos essa característica aqui, só na parte orgânica. Interação eletrostática, já falaria de física, né? Numa parte voltada a uma ideia de uma quantidade de carga em movimento, né? Dipolo permanente, dipolo induzido, essa seria aquela que mais se destoa. Portanto, a alternativa aí, gente, letra A. Certo, galerinha? Alguma dúvida, alguma pergunta aí nessa questão de imagem? Uma questão muito boa para cair no Enem, porque ela mexe muito com a parte de biologia, certo? Então, eu peço a vocês um certo tipo de cuidado. Por quê? É uma questão perigosa, a gente tem que estar atento. Então, pensem direitinho sobre isso. Por quê? Porque cada estrutura é pesada dessa maneira, certo? Então, é, pensando sobre essas características, aí está o nosso ponto vertente da ligação de hidrogênio. Beleza? Certo? Tudo certo, né, meninas? Vou seguir aqui para a gente ir para a próxima questão. Questão de número 7, certo? Na questão de número 7 que a gente tem agora,
A gente vai trabalhar agora no conceito do carvão ativado. O carvão ativado é um ponto importante na parte de filtração. Qual é o detalhe? O carvão ativado, além de ser usado na parte da configuração, a gente sabe que ele pode trazer uma filtração específica, a gente tem outros pontos a serem vindos, né? Então, qual é o ponto curioso aqui para nós? Primeira coisa, que ele diz aí, o carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, a adsorvente, e o benzeno, o adsorvato, substância adsorvida. Ele fala, no caso apresentado, entre o adsorvente, que é o carvão, e a substância adsorvida, ela tem uma letra A, ligação de disulfeto, ligações covalentes, ligações de hidrogênio, interações de polo induzido ou interações de polos permanentes. Gente, primeira coisa, a gente aqui tem um benzeno como hidrocarboneto, né, que é um composto exclusivamente de hidrogênios e carbono. Quando eu tenho compostos exclusivamente de hidrogênios e carbonos, eu tenho dentro da minha estrutura como moléculas apolares. Se elas são moléculas apolares, a gente tem uma intermolecularidade na ideia de dipolo induzido, que é justamente o que dá aqui na nossa letrinha D, certo, pessoal? Então, dentro desses tópicos, dentro dessas estruturas, encaixa-se com esse ponto aí curioso para vocês. Então, aqui a gente vai ter um tópico da ideia da interação dipolo induzido, certo? Qual o detalhe? Isso é uma estrutura que daí como alternativa a letra D, entendeu? Então, qual é o detalhe desse ponto? O detalhe desse ponto é que cada característica entra-se dentro de um tópico a ser falado. Qual é o detalhe? Qual é a minha preocupação aqui com vocês? É que a gente precisa estar ligado nessa parte do carvão ativado, a gente precisa estar ligado nessa partezinha das ligações e interações, certo? Que isso vai fazer um tópico de diferença cada vez mais para a gente em questões, tá bom? Tranquilo, meninas? Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Tudo certo? Beleza. Júlia, tá aí, Júlia? Não vejo você interagindo muito aí, tá tudo bem, Júlia? Júlia Peixoto, se encontra aí, Júlia? Beleza. Júlia, depois de um oi aí, pelo menos, tá? Vamos para a questão agora de número 8, né? Na questão número 8 agora, para a gente dar uma trabalhada. Pessoal, só um detalhe. Devido a esse problema técnico que eu estou aqui, para a gente também não perder um pouco de qualidade, eu vou terminar nossa aula na resolução da questão 8 e 9 e vou fazer uma reposição de aula para a gente. Por quê, pessoal? Eu estou utilizando o mouse, tem algumas questões ali que eu vou querer escrever e tal, eu vou estar um pouco limitado, certo? Então, eu vou deixar para a gente ver necessariamente numa reposição que eu vou fazer com vocês, tá bom? Vou jogar enquete hoje à noite. A Esther não está conseguindo fazer, tirar dúvida à noite. Eu vou pensar como é que eu vou fazer isso, certo? Para a gente poder ver como é que a gente vai fazer a melhor forma para atender vocês, tá bom? Então, pensem direitinho. Eu vou fazer tudo possível para que a gente fique mais organizado possível. Beleza? Peço desculpa essa eventualidade técnica, porque eu sei que não estou entregando 100% ainda nas questões que eu queria fazer, então por isso que eu vou deixar elas para fazer na próxima aula. Tá bom? Então, vamos para a questão número 8 agora, para a gente quase sacramentar a ideia de hoje. Questão número 8 ela diz o seguinte: para lavar e refrescar um ambiente que estava a 40 graus Celsius, uma pessoa resolveu jogar água sobre um piso de granito. Ela observou que o líquido se concentrou em algumas regiões, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. Aí ele falou aqui, olha que interessante. A molhabilidade da superfície foi melhorada em função da letra A, solubilidade do detergente em água ser alta, B, tensão superficial da água ter sido reduzida,
Letra C. Pressão de vapor da água ter sido diminuída. Letra D. Densidade da solução ser maior que a da água. Ou letra E. Viscosidade da solução ser menor que a da água. Bem, a gente sabe que a água sobre o piso de granito. Ela observou que esse líquido se concentrou na região, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar esse detergente sobre essa água, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente molhado. A gente sabe que isso a gente tem a ideia de tensão superficial da água ter sido reduzida, né? A gente diminuiu essa tensão, logo facilitou esse processo, né? Mas isso é devido ao quê? A caracterização da interação com o detergente, né? Para a gente refrescar o ambiente, jogar a água, né? Vem dessa ideia. Então, a molhabilidade da superfície foi melhorada em função do quê? Da tensão da água ter sido reduzida, da pressão de vapor, ou da solubilidade do detergente em água ser alta? Peraí. Ele pediu para lavar e refrescar o ambiente que está com a processo. Uma pessoa jogou água sobre o piso e concentrou em alguma região, molhando parcialmente a superfície. Ao adicionar o detergente, a pessoa verificou que o líquido se espalhou e deixou o piso totalmente. Ou seja, a solubilização, o detergente melhorou essa tensão, justamente trazendo esse melhor ponto aí para nós, tá? Então, aí na questão 8, alternativa a letra A. Beleza, meninas? Meninas, estão me acompanhando aí, tudo certo? Vocês entenderam o que eu falei aí? Beleza. Vamos para a próxima questão. Agora a gente vai para a questão de número 9. Beleza? Questão 9, uma questão que envolve a habilidade do Enem, né? Que é gostar desses desenhos, né? O Enem gosta demais desse tipo de desenho. Aí temos aqui esses desenhos todos bonitinhos, já aí ele pergunta aqui. O enovelamento da proteína, estrutura secundária e terciária, deve-se à ligação química entre aminoácidos não adjacentes. As ligações químicas representadas através dos números de 1 a 4 são, respectivamente. Aí vamos para a eliminação daquilo que a gente já tem como técnica, né? A gente percebe que aqui a 3 a gente mostra uma ideia de ligação de hidrogênio. Então eu já consigo tirar a letra B e consigo tirar a letra D. Professor, porque a gente já sabe H-FON, né? Então de cara a gente já consegue visualizar toda essa estrutura. Qual detalhe? Visto isso, a gente já deixa aqui mais enganchado. Agora, por exemplo, a gente pode ver aqui nessa 2. Em maneira alguma eu tenho necessariamente ligações iônicas, né? Aqui, né? Eu tenho uma ligação de pontes, né? E aí, dentro dessas ligações de pontes, eu teria a ideia de a ponte de hidrogênio, né? Que é a quantidade de hidrogênios presente aqui dentro desse composto. Na 1, a gente poderia ter uma ligação de sulfeto. Então, peraí, a gente começa a ter bastante coisa nas nossas estruturas. Porque aqui temos ligação iônica e aqui temos força de Van der Waals. Se você observar, aqui necessariamente é uma molécula apolar. O que é uma molécula apolar? Molécula apolar é uma molécula em que a gente tem uma ligação fraca, que a gente também pode chamar de forças de Van der Waals, né? Então, a gente já percebe aqui que a ligação de hidrogênio encaixa, essa aqui também encaixa, né? E ali a ligação de ponte de sulfeto encaixa o nome por causa da ideia do enxofre, né? E no final teríamos uma raridade mais um traço puxando para uma iônica, né? Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado aí, mas era o que aconteceria aqui na alternativa letra A da questão, por causa da presença dos íons, né? Então, o que matou a questão foi a presença dos íons. E aí, consequentemente, né, é uma questão que aí dá a alternativa letra A. Questãozinha curiosa, um pouco difícil, talvez, mas a ideia de polaridade e a polaridade das polaridades, né, polar e apolar, fazem bastante diferença aí para nós. Tá certo? Beleza, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta daí? Posso seguir aqui dentro da estrutura? Beleza. Meninas, como eu falei, né? Vou até dar um stop share aqui. Deixa eu dar um